Coringa Cripto na área, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um vídeo do joguinho Piratination. Vamos ver aqui o que a gente consegue nesse jogo de hoje. Vamos direto aqui para o nosso combate para a gente ver aqui o que a gente consegue pontuar neste jogo, né? Eu sei que o pessoal tá meio pé da vida aí com o Piratination, principalmente com a galera que desenvolveu o jogo, porque o que eles estão fazendo realmente eu acho uma sacanagem com o pessoal que está querendo entrar no jogo, né? Porque não sei se vocês têm acompanhado aí, a fila do jogo está muito grande e eles estão excluindo os perfis que entraram free to play nas últimas semanas. Então, eles estão tirando essas pessoas, né? Tá ficando no jogo só quem tem pirata fundador, quem pagou pela licença e quem deixou os tokens estacados, que foi o meu caso. Eu entrei no jogo de graça, free to play, né? Quando eu entrei lá em maio, início de maio desse ano. E aí, só que o que aconteceu? Como eu participei da primeira temporada, eu deixei, ao invés de sacar meus 353 tokens, eu deixei eles em staking. E aí eu creio que só por isso que eles não me tiraram do jogo, cara. Porque senão eu teria também sido banido. Banido não, porque banido é uma punição, né? Na verdade, eles fizeram foi uma escolha ali de retirar o pessoal que entrou agora, que estava deixando o jogo pesado, né? A fila estava muito grande. Mas por quê? Por um erro deles mesmos, de estratégia e logística, não planejaram melhor a infraestrutura. Acho que nem eles pensaram que o jogo faria tanto sucesso, e aí não se planejaram bem. Houve um fluxo muito grande de pessoas acessando o jogo. Eu, particularmente, acho que boa parte é perfil falso, é pessoa que pegou ali várias licenças e entrou no jogo com 10, 20, às vezes 100 contas ou mais. Ouvi dizer aí que tem muito pessoal ali do continente asiático, galera ali da Índia, entendeu? Paquistão, esses países assim, que eles têm entrado com muitas contas, China tem entrado com muitas contas no jogo e é conta fake. É o cara às vezes põe um bot ali para fazer o jogo para ele. A gente sabe que esses caras manjam muito, principalmente ali os indianos. Tem muita gente que conhece muito de tecnologia, entendeu? Umas coisas até simples de fazer. O cara cria um bot ali e aí começa a entrar com várias contas. Ele cria, basta você criar um e-mail, um perfil no Gmail, né, que você consegue criar uma conta nova e entrar no jogo, desde que você tenha licença. Como o cara já às vezes era um pirata fundador, ou às vezes até compra essas licenças aí, ou vai buscando aí convites, né? Eu mesmo tinha mais de 50 convites, perdi todos eles. Justamente por isso, porque não vai poder entrar mais gente no jogo, pelo menos por enquanto, então eu perdi todos os meus convites. E aí os caras usavam esses convites para poder subir conta falsa no jogo. E eu até vejo aí muita gente até se vangloriando de fazer isso, mas aí olha o que aconteceu agora. Todo mundo foi prejudicado, né? O cara às vezes até ganhou um dinheiro ali por um determinado tempo, só que agora todo mundo foi prejudicado. Ninguém vai ganhar mais, né? Aí vocês estão vendo o que acontece, de você querer achar que você está passando a perna dos outros. No final das contas, você foi beneficiado por um período ali e prejudicou todo o resto. Então é isso, pessoal. Eu assim sinto muito, ficou ruim até pra gente que faz conteúdo, por quê? Porque agora eu vou continuar fazendo vídeo aqui do Piratination, mostrando a minha evolução no jogo, mas creio que muita gente vai deixar de assistir os vídeos. Porque o cara vê o vídeo ali, você coloca lá na thumb lá falando que o jogo tá pagando. Aí o cara se interessa, só que aí quando ele vai ver, tá, mas não tem como eu acessar o jogo. Que graça que vai ter eu ficar vendo você jogando e ganhando dinheiro, né? Eu acho difícil, só se o cara for entusiasta mesmo e quiser ajudar o canal, cara. Eu sou sincero, sabe? Não tem essa de ficar conversando fiado aqui, falando pra vocês, olha, assista aí meu vídeo aí, dá uma moral. Cara, se você não tem nada em troca, se você não tem um retorno, por que é que você vai continuar? Seja sincero aí, deixa aí nos comentários se você vai continuar assistindo a gente, sabendo que agora, se você já não tá no jogo, você não vai conseguir entrar. Vocês não acham isso? Eu penso dessa forma, cara. Eu, por exemplo, falo, pá, o cara tá mostrando um vídeo. Tem que haver uma troca. Você precisa ter algum benefício de estar assistindo o vídeo. Como é que você vai querer ficar vendo um vídeo que você não tá ganhando nada com ele? Fala assim, pô, tá,
cara tá passando um vídeo aí explicando como é que joga o jogo, como é que usa as cartas, como é que você sobe de nível, como é que você tá fazendo, a estratégia que você tá utilizando para poder chegar no Command 10 para poder vender itens no jogo, que é a ideia, que é ganhar dinheiro com o jogo. Ah, cara, eu tô fazendo assim, só que tem uma coisa que eu preciso te dizer, você não vai conseguir entrar no jogo, porque não tá liberado novas licenças pro jogo, entendeu? Eu acho que foi um tiro no pé da galera que desenvolveu o jogo, entendeu? Acho que eles pensaram pequeno. Por quê? Porque, cara, o cara que entra free to play, ele é um consumidor em potencial. Você não pode achar que falar, o cara só quer entrar e jogar de graça. Eu acho que eles tinham que criar uma ferramenta para limar essa galera que está usando bot, que está entrando com conta fake, né? Com muitas contas, e deixar só a galera que entra só com a conta. Cara, isso aí você consegue. Se você fizer uma varredura aí, contratar uma empresa para fazer isso, você sabe monitorar ali e ver o que realmente é perfil verdadeiro. Que é aquele cara que tem um Gmail ali, que você vê que ele acessa o e-mail direto, você consegue ter essas métricas, você consegue ver que ele acessa várias páginas, você consegue ver que ele usa aquele e-mail ali como uma dica de emprego, recebe currículo ali naquele e-mail. As empresas conseguem fazer isso. Elas conseguem. Aquelas autorizações que você dá ali no seu celular, às vezes no seu computador também, os cookies que você vê ali no seu navegador, aquilo ali é para monitorar o seu perfil, para ver o que você usa, o que você faz naquele perfil, que tipo de conta você cadastra naquele perfil, conta de banco, conta sei lá, de supermercado, de loja que você compra, entendeu? De rede social que você usa com aquele e-mail ali, as empresas têm essa informação. Então dá para eles saberem, se eles fizerem um trabalho mínimo ali de engenharia social, dá para eles saberem quais são os perfis falsos e quais são os perfis que realmente utilizam aquele Gmail dele ali para poder usar no dia a dia dele. Aí você vai conseguir tirar a galera que está com perfil fake, que é os bots, entendeu? Então dava para fazer isso aí, que eu acho que seria uma melhor saída do que eles fazerem do jeito que eles fizeram, limar todo mundo. Por quê? Porque aí você vai ficar sem cliente novo entrando no jogo, cara. A licença para você entrar no jogo hoje, para você poder vender no mercado ali, ela tá em torno de US$ 3.000, cara. Quem tem essa grana, bicho? US$ 3.000, o dólar tá a 5 e pouco. Vamos arredondar para 5. 3 vezes 5, 15, cara. Quem brasileiro, quem tem R$ 15.000? E todo mundo sabe que o Brasil é um dos maiores mercados consumistas nessa área de tecnologia, nessa área de jogo, cara. Entendeu? O brasileiro gosta muito de jogo. Os caras sabem disso. E aí você vai perder esse bolo do mercado fazendo isso aí, porque para entrar no jogo hoje, ou é pagando a licença, ou seria o free to play, que era a única entrada que estava tendo, que era o cara entrar por meio de convite. Tiraram isso agora, só sobra o dinheiro, cara. Ninguém vai entrar. São pouquíssimas pessoas que vão pagar. Não dá para você ter esse retorno, entendeu? Se você faz um investimento de US$ 3.000, só se você manjar muito no jogo, entendeu? Assim, pelo que eu já vi aqui, eu vejo os caras fazendo, esses caras que já tem mais tempo, que tá ali com já está no mercado e está com nível 30 de pirata, dá para você fazer por dia, fazendo as quests, fazendo os combates, dá para você pegar item ali que você faz uns US$ 10 por dia. US$ 10 por dia vai dar US$ 300 por mês. Cara, US$ 300 por mês. Você vai demorar 10 meses para poder levantar o dinheiro que você pagou na licença. Sinceramente, eu não recomendo. Não recomendo mesmo, porque vai durar muito mais tempo, aliás, não vai ser só 10 meses. Por quê? Porque você vai ter que primeiro evoluir seu barco, evoluir seu pirata. Isso aí, meu amigo, vai demorar um tempão. Eu não sei o que o cara ganha quando ele compra licença. Não sei se já vem ali com um nível mais elevado para ele. Eu acho que não. Eu acho que é do zero. Você vai ter que farmar do zero ali. Então não vai ser só 10 meses. Vai ter uma curva de aprendizado primeiro. Então você vai demorar bem mais tempo para poder conseguir chegar num nível que você consiga ganhar dinheiro no jogo. Então vai que é um ano ali, por exemplo. Eu acho que não compensa, cara. US$ 3.000, se você tiver essa grana, eu investiria em outra coisa. Investiria aí num renda fixa ou numa Inco da vida aí, que você consegue ter um retorno bom aí, cara. 15 mil, pô, eu tô com 6 mil investidos lá e me dá R$ 80 por mês. Se você pega aí 15 mil, vamos supor que você consiga ali uns R$ 200 por mês. Cara, em um ano você vai ter em torno ali de R$ 2.000 de investimento. Com 15 mil é muito mais vantagem do que você investir no jogo. Muito mais vantagem mesmo. A não ser que você goste, né? Porque
você vai demorar ali 10 meses para conseguir pegar os 3 mil que você investiu. Se você pega esse dinheiro e investe ele aí numa renda fixa, e você vai conseguir ganhar, nesses 10 meses, você vai conseguir ganhar mais 2 mil, ou seja, você vai ter os 15, mas vai ter 17 mil. Enquanto que no Piratination você vai estar ali com a mesma grana que você investiu, entendeu? Não sei se vale a pena não, cara. Se bem que for pensar bem, se você conseguir fazer os $300 por mês, não, mas não dá, porque o dinheiro que você pagou você não retorna ele, entendeu? A não ser que você venda sua licença. Aí sim, se for vender, por exemplo, comprar a licença de $3.000, ficar 10 meses farmando e conseguir esses mesmos $3.000, e aí você vai e vende a sua licença, aí é negócio, porque aí você vai ganhar $6.000 em 10 meses. Que é, ganhar não, você vai ganhar $3.000, porque você vai recuperar os seus 3 e ganhar mais 3, né? Então você vai ganhar $3.000, aí é negócio. Aí é melhor do que investir em renda fixa. Mas se você for continuar com a licença, aí não vale a pena, porque não é certeza de que lá na frente você vai conseguir vender. Talvez você consiga vender até por mais de $3.000. Mas a gente sabe que todo jogo tem um início, tem seu apogeu e tem seu declínio, cara. Todo jogo é assim. A gente já vê aí com vários jogos aí, várias franquias que foram famosíssimas. Olha, foram famosíssimas aí, teve um hype danado e com o tempo começou a cair, cara. Isso pode acontecer com o Piratination também, com certeza vai acontecer. Ó, a gente conseguiu um mapa azul aqui. Estamos aí agora com, se eu não me engano, com 4 mapas azuis. Eu creio que nesse vídeo vai dar para a gente finalizar finalmente o nosso barco, o nosso galeão. Vamos ver aqui, vamos fazer as missões aqui e ver o que a gente consegue. Se a gente consegue finalmente concluir o nosso barco, para ver se a gente... Vamos fazer só essa missãozinha aqui, que já estava pronta já do dia anterior. Ver o que a gente ganhou. Ganhamos só ferro, levamos ferro de novo. Ó, a gente está com 2, eu acho que eu usei usei dois mapas na partida, num dia anterior, na partida anterior, e aí não consegui. Nossa, eu fiz a mesma. Mesmo vídeo da... anterior. Não, foi só conseguir. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje era isso daí. A gente dá alguns toques aí para vocês sobre investimento, sobre se vale ou não a pena você comprar a licença do jogo. Eu creio que não, nesse momento não vale a pena. Valia quando ela estava valendo lá $200, mas hoje está valendo $3.000 e eu acho que não vale a pena. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tamo junto.